Nesse sentido, eu fico imaginando, gostaria que você falasse um pouco sobre como práticas culturais e práticas artísticas podem criar uma contranarrativa, um contra-imaginário diante de uma realidade de violência que se perpetua. Acho que a gente tem também um diálogo que se constrói, evidentemente, com a Europa e uma produção artística que sempre, apesar de imperialismos, ditaduras, genocídios internos, colonialismos externos, sempre existia uma produção artística que se contrapôs a esses processos. Então, queria te ouvir um pouco falando desses imaginários, contra-imaginários, talvez. Eu ouvindo um pouco eu entendo que quando você fala que a arte foi institucionalizada, né? Só para amarrar um pouco a pergunta com a tua fala, foi institucionalizada no Brasil por uma elite branca e tudo isso, mas eu talvez tenda a pensar que a arte como categoria ela já é em si um produto cultural de uma certa elite branca que através de seus mecanismos imperiais, enfim, instalou esse tipo de processo e de ritual aqui onde isso nem existia, né? No entanto, eu acho que há a possibilidade de contrafluxos, por mais que esse seja um campo, que é um campo, digamos, do Império, seja um campo que a gente consiga estabelecer contranarrativas, contradiscursos. Eu não sei, eu fico pensando que as possibilidades são muitas e variam, acho que de acordo com a urgência de cada contexto no qual os artistas estão, ou enfim, esses produtores culturais estão inseridos. Acho que essa ideia do deslocamento do corpo que o Jota trouxe é uma ideia muito interessante, porque o corpo é esse lugar que espacialmente não está circunscrito numa ideia de margem. Eu também acho que é uma ideia que talvez politicamente seja contraproducente. Talvez já explique por que na sequência. Mas eu acho que tem uma série de possibilidades. A ideia da documentação, por exemplo, em processos como que você citou, né? De tortura, desaparecimento, uma série de coisas, a prática artística pode vir para documentar. Talvez não documentar no sentido clássico, mas metodológico. Mas ela pode vir para documentar, para criar um campo de voz onde não há esse discurso estabelecido. Então, já que na política tradicional não há espaço para uma certa discussão, a arte pode entrar. Ainda que num registro um tanto estranho, que não seja juridicamente reconhecido, uma série de coisas pode entrar para fazer essas confrontações, né? Mas eu acho que isso são algumas das possibilidades, né? De, enfim, tornar possível outros encontros que não no tecido social normal, uma série de coisas. Mas eu acho que talvez a ideia de margem, para voltar no que eu tinha dito no começo, talvez não seja uma ideia tão... não sei, eu acho que ela é interessante até um certo... Zika vírus. Faz parte. Faz parte da marginália. Brasileira, viral. Primeiro que eu acho que é isso, tem uma certa fetichização do que é a margem, né? Sobretudo se a gente pegar o corte brasileiro, do que foi culturalmente produzido na década de 60, 70, do que se transformou, quase que essa commodity, né? De uma certa periferia exótica, hipersexualizada, que isso no limite é consumível, né? Isso se transforma também num outro produto que tem circulação e tem apropriação muito rápida. E eu acho que usar a margem como categoria identitária e começar a criar nomes estáveis para isso que é margem, para isso que está fora, na verdade você cria uma espécie de uma estratégia política que tem o centro ainda como modelo, né? Você se molda a partir da negação daquilo que é o centro. Então, a partir daquilo que não é, você começa a lapidar uma identidade que supostamente confronta. Não sei se talvez seja politicamente a tática mais interessante, talvez em momentos específicos, mas não manter essa identidade como uma identidade estável, né? Assim, no sentido de que, enfim, somos então a margem, portanto somos...